Eu vou mostrar quais os indicadores você precisa ter na gestão da sua manutenção. E isso pode ser uma virada de chave se você é líder, supervisor ou até mesmo gestor de manutenção de uma equipe de alta performance. Então fica comigo até o final que nós vamos falar sobre os indicadores da gestão da manutenção e gestão de ativos. Eu vou te mostrar os indicadores fundamentais para você que trabalha com manutenção e gestão de ativos. É uma verdadeira virada de chave se você é líder, supervisor ou então gestor de manutenção de um time de alta performance. Eu sou o engenheiro David Souza, então já se inscreve aqui no canal se você precisa dominar e saber tudo sobre os indicadores de manutenção. Mas afinal, o que são esses indicadores? De uma forma bem simples, indicadores são gráficos ao qual nos informam, nos indicam, nos orientam sobre a performance que o nosso equipamento ou o nosso processo está desempenhando. Esses indicadores ou gráficos, eles são como que os sinais vitais que mostram se a nossa manutenção ou o nosso processo gerencial está funcionando bem. Caso ele não esteja funcionando bem, quais as medidas que nós devemos tomar? Então os indicadores, eles nos levam a uma correta tomada de decisão. E esses indicadores, eles não falam só de máquinas. Esses indicadores podem falar de processos, pessoas, métodos, máquinas e equipamentos e até também sobre a qualidade do serviço que nós estamos entregando ou realizando, tanto para o nosso cliente final ou para o nosso cliente interno, sendo ele operação ou produção. Então esses indicadores, eles servem realmente como uma bússola, nos apontando o caminho que nós devemos a seguir por meio dessa interpretação gráfica desses valores em relação à meta e tudo que ele nos indica, ou seja, que ele nos recomenda que devemos fazer. Caso o resultado for positivo, o que nós devemos fazer para melhorar? E caso o resultado seja negativo, quais são as ações que nós podemos fazer para mitigar o problema e usar isso como uma oportunidade? Mas quais são os tipos de indicadores? Na manutenção, nós vamos trabalhar com 3 tipos fundamentais. O primeiro deles é o indicador de disponibilidade. Basicamente fala em uma porção de tempo, quanto tempo o equipamento ficou disponível para ser alocado produção ou quanto tempo aquele equipamento ficou disponível para ser operado. Então o objetivo da gestão de ativos é sempre fazer com que o nosso equipamento tenha o máximo de tempo disponível possível para ser alocado produção. Afinal, quando a gente está alocando produção, estamos garantindo que ali tem uma fonte de receita e de faturamento para a empresa. O segundo tipo de indicadores são os de confiabilidade, onde agora nós vamos prestar mais atenção na máquina, no equipamento em si. A confiabilidade, ela nos fala a proporção, de tempo que nós podemos confiar que o equipamento não vai entrar em estado de falha ou de pane. Aqui nós estamos falando da confiabilidade operacional, que é diferente da confiabilidade inerente do nosso equipamento. Então, quando nós temos dados que vão nos retratar a confiabilidade do meu equipamento, eu estou então usando indicadores que vão falar sobre a performance, sobre a ocorrência, vão me indicar como está a taxa de falhas, quanto tempo as falhas estão demorando para serem resolvidas, qual que é a frequência que essas falhas estão ocorrendo. Tudo isso a gente faz por meio do indicador de confiabilidade. E terceiro, e não podemos nos esquecer deles, que são os indicadores de performance ou de eficiência. E talvez o mais importante deles seja o OEE, o indicador que fala sobre a efetividade global do equipamento, onde ele vai ver se o equipamento está performando da forma como deveria, com a disponibilidade necessária, e aonde os produtos não estão tendo não conformidades, ou seja, são todos conformes, logo está sendo produzido com qualidade. Então, se está sendo produzido com qualidade, com a performance adequada e dentro do tempo, dizemos ali que aquele equipamento está sendo efetivo. E esse indicador de performance é usado no OEE. Mas para chegar nesses indicadores, a gente precisa ter uma base mais profunda. É por isso que agora, no dia 21 de fevereiro, às 20 horas, no YouTube, nós vamos realizar um workshop Indicadores de Manutenção, onde nós vamos entrar a fundo em como fazer a coleta de dados, analisar esses indicadores, quais indicadores, MTBF, MTTR, disponibilidade, backlog, muita coisa fundamental
para você se tornar um gestor de manutenção de sucesso. Então clica aqui embaixo na descrição ou então no primeiro comentário fixado e já faça a sua matrícula para garantir também ao final desse workshop a sua certificação em indicadores de manutenção. E por que esses indicadores são tão importantes? Vamos lá. A grande sacada dos indicadores é a coleta de dados. Quando nós temos uma coleta de dados confiável e nós vamos fazendo indicador ao longo do tempo, vamos montando e atualizando esses indicadores, nós começamos então a gerar os históricos dos nossos indicadores. Vamos ter dados históricos. Com base nesses dados históricos é que nós vamos poder traçar linhas de tendência e entender o comportamento, tanto de máquinas, pessoas e processos. E quando nós entendemos tendências, recorrências, é que nós conseguimos então trabalhar na otimização de todo o nosso fluxo de trabalho. Por exemplo, você sabia que para determinar a correta frequência de uma manutenção preventiva, nós devemos saber ali, por exemplo, qual que é o MTBF? Se nós temos o histórico de MTBF, nós podemos então ter uma manutenção preventiva muito mais eficiente. Na essência, esses indicadores são como mapas que nos guiam. E como em todo mapa a gente tem ali pequenos desvios, né? Desviar à esquerda e à direita. Esses desvios é que formam a nossa rota final. Assim também, os indicadores eles são formados por meio de métricas. Métricas são fórmulas, equações, gráficos também, que nos ajudam a entender um todo. Por que eles não são indicadores? Porque muitas vezes eles não têm por si só uma informação concisa e precisa sobre uma situação que para nós é estratégico. Por isso que essas métricas elas são tão importantes de serem calculadas e definidas antes dos indicadores. Por exemplo, nós temos a métrica de MTBF, que é o tempo médio entre falhas, né, calculado ali do tempo entre a ocorrência de uma falha e outra falha, o tempo que o equipamento fica operacional. E também temos, por exemplo, a métrica de MTTR, que é o tempo médio para reparo. Quanto tempo, após a pane acontecer e ser detectada, quanto tempo o time de manutenção leva para poder restabelecer o funcionamento daquele equipamento. Então olha que interessante, essas duas métricas juntas elas vão dar origem ao nosso indicador de disponibilidade e também ao indicador de confiabilidade, por exemplo. Então olha o quanto é interessante nós temos os indicadores corretos, as métricas corretas e os dados corretos. E afinal, de onde vêm esses dados que vão dar origem a essas métricas que vão formar os nossos indicadores? Nós temos basicamente três formas de coletar esses dados. Primeiro é por meio de sensores e de IoT, ou a internet das coisas. Assim você tem um sensor lá em tempo real coletando informações sobre temperatura, vibração, sobre ruído, e isso vai abastecendo o nosso banco de dados. Outra forma é por meio dos IHMs, as interações homem-máquina ou o display dos próprios equipamentos. Muitos equipamentos, se você chega lá, tem um display onde ele está coletando informações para você. Por exemplo, rotação, velocidade, quantidade de peças produzidas, a eficiência do equipamento, o consumo de energia, são todos dados que as máquinas já conseguem trazer para a gente consegue acessar esses dados também aí por meio da internet ou por meio também de uma análise in loco. E a terceira forma de coletar dados é por meio das ordens de serviço. Conforme nós vamos gerando ordens de serviço, essas ordens de serviço, ordens de manutenção vão sendo executadas, nós começamos também a gerar histórico. Se a data planejada coincidiu com a data de execução, se o tempo de abertura de uma ordem de serviço está muito grande ou muito pequeno, o tempo de planejamento, o tempo médio que eu tenho aí de atividades pendentes ainda, que a gente chama de backlog. Então toda essa parte do fluxo das ordens de serviço também vão gerar muitos dados que vão servir para que a gente possa montar os nossos indicadores. É a partir desses dados que principalmente o PCM vai começar a ter insights valiosos sobre a sua programação, planejamento e se o executado versus o realizado está dentro das expectativas. Conforme estamos aí entrando na era da indústria 4.0 e nas revoluções que nós estamos tendo aí na tecnologia da informação, os dados se tornaram um ativo fundamental e muito importante para que a gente possa conseguir gerar indicadores ainda mais confiáveis, mais certeiros e assim a nossa decisão vai ser muito melhor. E se você quer saber mais sobre todo esse mundo dos indicadores, não se esqueça que agora, no dia 21 de fevereiro, nós vamos realizar um workshop 100% online, 100% gratuito, onde quem estiver lá com a gente online vai ter acesso a um certificado de conclusão desse treinamento, que é o workshop Indicadores de Manutenção.
onde lá nós vamos falar sobre os principais indicadores, como calcular, como analisar e também como que a gente pode montar uma estrutura que favoreça uma tomada de decisão certeira para quem é gestor de manutenção. Então clica aí embaixo, se inscreve aqui no canal para não perder nada e eu vejo vocês no nosso próximo vídeo.